Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Vamos inicialmente levar o nosso pensamento, rogar ao alto a inspiração, a energia boa necessária para que a nossa reunião de hoje transcorra em paz. Querido Mestre Jesus, em Tuas mãos amigas, Senhor, nós nos colocamos na certeza de que o Senhor cuidará de nós encarnados, e também dos nossos amigos espirituais, verdadeiros, responsáveis por esse nosso encontro. Que a Tua paz, Senhor, seja a tônica da nossa reunião e que nós possamos compartilhar, não só com aqueles que estão aqui conosco, mas com todos aqueles com os quais nós convivemos, que possamos compartilhar dessa paz que o Senhor nos concede. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Vamos hoje, na sequência, nós estamos estudando, como já é sabido, os 15 princípios fundamentais, e estamos no segundo ponto, que é Jesus. O primeiro foi Deus, o segundo princípio é Jesus. Hoje nós vamos iniciar começando uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Porque falar de Jesus, estudar Jesus e não tirar um espaço para o seu Evangelho, fica faltando algo nessa reflexão. Então, claro que nós não temos a pretensão de ver todo o Evangelho, obviamente que não, isso é utópico, mesmo porque isso é uma tarefa para a nossa eternidade espiritual. Mas nós vamos garimpar aí alguns pontos que nos ajudem a identificar a missão de Jesus e nos ajudem também, esses pontos do Evangelho, a clarear o nosso entendimento. Já vimos Jesus como aquele espírito mais evoluído, um espírito puro, um daqueles que nós podemos chamamos de Cristos, é um dos Cristos universais, e são assessores diretos de Deus, segundo o que nos informa Emmanuel e outros autores espirituais. E Jesus não trabalha sozinho. Além de contar com todos nós, com cada um de nós, quando ele diz que a seara é grande, mas os operários ainda são poucos, e esses operários somos nós, além de contar conosco, cá mais na retaguarda, lá na vanguarda, comungando as ideias do Pai, ele conta também com o amparo, com o apoio, com o assessoramento, com a ajuda, com o acompanhamento, com a assistência, em nome de Deus, de todos aqueles outros espíritos do bem que também já atingiram o topo da evolução e que estão com ele, segundo Emmanuel, na questão 131 ou 171, não me recordo muito bem, do livro Consolador, estão com eles desde a fundação do mundo. São parceiros de Jesus, são espíritos de mesma categoria que o Cristo, e aos quais nós hoje chamamos, segundo o entendimento também de Emmanuel e de outros autores, que hoje nós chamamos de o Espírito Santo. O Espírito Santo da Santíssima Trindade é essa pleiade de espíritos puros que cooperam com Jesus desde a fundação do mundo, segundo Emmanuel. Então, nós tivemos a oportunidade de anteriormente passar aí por uma reflexão bem completa, bem ampla sobre a Santíssima Trindade. Ela existe, Deus existe, Jesus existe, o Espírito Santo também existe, só que nós recebemos agora informações que nos capacitam de entender, para entender diferente essa Santíssima Trindade. É uma Trindade? É.
É santíssima? É, mas não constitui uma única pessoa. Esse é que é o ponto que nós estamos buscando esclarecer para dar uma satisfação para o nosso entendimento hoje, diferentemente de no passado. O Evangelho é assim, a verdade é relativa, não é que a verdade do Evangelho seja relativa. A nossa verdade, a nossa compreensão da verdade é relativa e nós precisamos estar abertos continuamente para essas mudanças de entendimento, sempre para mais e para melhor. E hoje então nós vamos, nesse processo de compreensão e de entendimento de Jesus, mais que de Jesus, do Cristo, porque Jesus nós já vimos, foi só uma reencarnação do Cristo aqui no mundo, prometida, programada, e no momento oportuno ele veio, não pôde dizer tudo. Lá no Sermão do Cenáculo ele fala isso: eu tenho muita coisa ainda para lhes dizer, mas ainda não compreenderiam. Então eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar um outro Consolador que lhes dirá tudo o que eu não tenho dito e que restabelecerá todas as coisas, ou seja, que restabelecerá o entendimento do Evangelho, todos os entendimentos, todas as compreensões que nós, na nossa caminhada, ainda na nossa pouca lucidez, ainda na nossa ignorância, nós andamos confundindo. Então, hoje, com as chaves do Espiritismo, com os princípios fundamentais, por isso que Jesus é a porta e Kardec é a chave, com esses princípios fundamentais do Espiritismo que nós estamos estudando, nós vamos abrindo a porta do entendimento, do pensamento de Jesus. Essa é a proposta, e hoje nós vamos adentrar aí num campo de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho do Pai, porque o Evangelho é universal. Outros Cristos que são Cristos, que são governadores de outros planetas, estão nesse instante também levando o Evangelho do Pai aos seus tutelados. Então Jesus, nós vamos iniciar a nossa conversa exatamente pegando uma frase que Jesus, lá no Sermão do Cenáculo, diz para os seus discípulos. Ele diz assim: eu vos chamo amigos, falando para os seus discípulos, eu vos chamo amigos, porque tudo o que eu tenho ouvido e aprendido com meu Pai, eu tenho ensinado a vocês. Essa é a expressão dele, e é nessa linha que nós vamos caminhar na nossa reflexão. Vamos buscar aí esse entendimento dessa mensagem que Jesus aprendeu com o Pai e que veio aqui comungar conosco. E é nessa linha que nós precisamos de enxergar Jesus como o Cristo. E é nessa linha que a gente precisa de caminhar, tirando esse espírito da verdade, utilizando essas chaves. Tá? Então é isso que nós vamos fazer hoje. A proposta é que a gente, como já dissemos, garimpe alguns pontos do Evangelho, e nós optamos pelas parábolas e pelos 4 sermões de Jesus a princípio. À medida que for fluindo o assunto, a gente vai estendendo se for necessário. Nós não temos pressa, né? Nós estamos com tempo e com saudade de Jesus, ansiosos por conhecê-lo, por reencontrá-lo, porque a gente deu aquela desviada e agora estamos acordando para essa necessidade da volta para ele. E então nós vamos começar com os 4 sermões de Jesus. Jesus veio, trouxe o que ele aprendeu com o Pai e comungou conosco. Nesse processo ele usou uma didática, uma pedagogia muito dele. E nessa ele chegam até nós 4 sermões que Jesus proferiu. Que são sermões? São conjuntos de ensinamentos doutrinários, religiosos, ou que queiram imprimir um valor moral a algo ou a algum comportamento. E Jesus, então, cumprindo a sua missão, utiliza desse momento. Então ele profere 4 sermões. O primeiro deles, que é o sermão de abertura da missão dele. Jesus esteve aqui por 33 anos. Dos 30 aos 33 ele se manifestou publicamente. Até então ele estava trabalhando aí
na retaguarda, né, da sua missão, preparando para o momento oportuno. Então, o primeiro sermão que ele profere é o Sermão do Monte, que é um sermão riquíssimo, carregado de ensinamentos, carregado de esperanças, carregado de consolações, carregado de promessas e de recompensas. Ele inicia o Sermão do Monte trazendo para nós as sete bem-aventuranças. São 9 exortações do Cristo, mas alguns estudiosos entendem que essas exortações ciclam a partir da 8ª e focam mais no estudo das 7, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já começa estabelecendo uma base, que é esse empobrecimento em espírito, que é o que a Joana de Ângeles diz para nós, que nós estudamos em aulas passadas, que para compreender as leis divinas, nós precisamos primeiro compreender a nossa pequenez diante do universo, e recolher-se em si e compreender essa pequenez. E, cheios de humildade, batermos para que a porta se abra, nos esforçarmos para que a partir desse esforço e da vivência e do selecionamento, da seletividade nas escolhas à luz de um entendimento novo, nós comecemos a acessar as leis divinas. Então, primeiro, o embasamento para que a gente acesse esse complexo de leis divinas que Jesus anuncia nas bem-aventuranças, lembrando que pelas bem-aventuranças passam todas as nossas virtudes, lembrando que Kardec diz para nós que pelo orgulho e pelo egoísmo passam todas as chagas da humanidade, passam todos os vícios, que eles são a chaga da humanidade. Então, ao contrário, pelas bem-aventuranças, Jesus nos acena, nos ensina, nos mostra o caminho que nós precisamos de fazer para atingir o nosso objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento. Então, a primeira delas é bem-aventurados os pobres em espírito. Tem algumas traduções pobres de espírito, outras pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o eixo central do Evangelho de Jesus foi desenvolver em nós esse processo de construção do reino dos céus em nós. É implantar em nós meios, conceder a nós, ser o provedor de todos os meios e recursos para que nós possamos implantar esse reino dos céus em nós. Entendendo como o reino dos céus, essa mudança de qualidade de vida espiritual, consequência da evolução moral. É fruto do nosso esforço, da nossa observação, da nossa intelectualização, para que a partir dessa intelectualização surja uma nova compreensão e, consequentemente, uma nova ação. E, obviamente, ação moral e, obviamente, ação no bem. Moral como sendo a regra do bem proceder, que está lá no Livro dos Espíritos. Então, nessa linha, Jesus inicia criando uma base. O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Se dar sequência nos passos seguintes sem ter uma base, e a base é esse esforço na humildade, que é o nosso grande e maior desafio. É nós nos libertarmos desse orgulho e desse egoísmo que são antagonistas dessa primeira bem-aventurança, desse processo de conquista da primeira bem-aventurança. Então, nós começando a trabalhar, a fazer essa base, nós nos capacitamos para dar o segundo passo, que é a bem-aventurados os aflitos, que é a segunda bem-aventurança. Porque se a gente ainda está revoltado, se ainda está rebelde, se a gente ainda está resmungando, se a gente ainda está se sentindo mais infeliz e o mais injustiçado de todas as criaturas, na primeira bem-aventurança, então nós precisamos, na primeira bem-aventurança, cultivar a obediência e a resignação.
achar esse caminho que nos leva à obediência e à resignação, para que a gente possa se munir daquele sentimento necessário para que a humildade se instale em nós. E obediência, segundo os Espíritos, ela só acontece quando a razão consente. Então, requer de nós que nós utilizemos aquilo que é o nosso principal patrimônio, que é a racionalidade. Nós somos os seres pensantes que povoamos o universo. Definição de Espírito está no Livro dos Espíritos. Então, ser pensante é que raciocina, é que pensa, é que utiliza a razão. E também sentimos. Então, nós precisamos de racionalmente compreender, assimilar, introjectar em si, processar profundamente, com base no entendimento novo da lei de causa e efeito. Nós estamos vivendo no mundo dos efeitos. Há causas para todos os efeitos. Então, se bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que estão cultivando dentro de si essas virtudes, que são a obediência e a resignação, mas para isso é preciso que a razão consinta para que a obediência aconteça. Senão a gente vai estar buscando, mas dentro de nós, na nossa cabeça, fazendo assim, num pseudo-consentimento, mas se a razão realmente não consentiu, é por isso que a nossa fé oscila tanto, porque a gente não estabeleceu muito convenientemente para o nosso padrão evolutivo um perfil divino. Então Deus oscila muito na nossa percepção, a nossa fé oscila junto. É porque a nossa razão ainda não assimilou Deus. E nós precisamos inicialmente exercer a razão, a racionalidade, porque é pensando Deus, é exercendo a nossa criticidade sobre Deus, é que nós vamos convencer a nossa razão. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É porque ele não está querendo se impor, ele não está querendo invadir livre-arbítrio de ninguém, não quer invadir crença. Ele respeitou todos os costumes e todas as crenças, porque ele não queria se impor. Da mesma forma, as leis divinas não se impõem a nós. Elas precisam ser absorvidas pela nossa razão, entendidas, e é preciso que haja uma adesão nossa a isso. E essa adesão só acontece mediante a nossa própria obediência. E essa obediência só acontece quando essa racionalidade consente. Assim como a resignação, segundo nos ensinos espíritos, no Livro dos Espíritos, assim como a resignação só acontece quando o coração consente, quando a sentimentalidade nossa aceita, processa, recebe, elabora, compreende, assimila e aceita. Com base em quê? Com base nessa compreensão de que todo efeito possui uma causa. Isso vale para a segunda bem-aventurança. Quando nós estamos na aflição sem compreender isso, nós ainda não nos empobrecemos em espírito. Então nós ainda não estamos consoláveis. Então há uma cadeia de interdependência entre as bem-aventuranças que nós precisamos de enxergar, porque não tem como dar saltos. Nós não conseguimos ficar consoláveis para sermos consolados. Essa é a segunda bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados os que sofrem. Então a gente abre a nossa janela da alma ou dos próprios olhos ou da nossa própria casa e a gente vê aflições para toda a banda e vê consolações para toda a banda, mas vê falta de consolação para muitos lados. E não é porque Deus não está consolando, não está mandando consolo, é porque muitas vezes a gente não está consolável. E não está consolável porque ainda está grande em espírito, porque ainda está se achando em espírito. Então essa primeira bem-aventurança é básica para essa receptividade do consolo. Porque se o nosso coração não estiver aberto, não estiver amansado aí pelo reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza do universo, e ainda ficarmos nos achando hostais,
nós vamos ficar inconsoláveis. E enquanto estivermos inconsoláveis, nós não vamos ser consolados. Então é preciso passar pela primeira para chegar na segunda e ter sucesso nela. E ter a recompensa dela. Qual é a recompensa? Qual que é a primeira recompensa que nos promete Jesus? Na primeira, empobrecimento em espírito e facilitação de um processo de construção do reino de Deus em nós. Melhor qualidade de vida espiritual em nós. Essa é a primeira recompensa. A segunda recompensa é: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Quem não quer ser consolado? Todos queremos. Na verdade, o que nós mesmos queremos é ser felizes. É isso que é o objetivo de todos nós. A gente é meio sem jeito nesse processo de procura dessa felicidade, né? E Jesus, sabendo disso, nos conhecendo, ele afirma para nós assim: olha, a felicidade ainda não é desse mundo. Não é porque ela é impossível, mas ele nos conhece, ele conhece a intimidade do nosso pensamento e do nosso coração. E sabe que nessa combinação nós não nos capacitaremos ainda a sermos felizes nesse estágio em que nós nos encontramos. Porque nós ainda não temos habilidade para lidar com os dados da vida. Nós ainda não nos acordamos para o manual de instruções que é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que nós estamos conversando hoje é o manual de instruções. A gente recebe, adquire um utensílio qualquer, uma máquina de lavar, um carro, um congelador, um freezer, um liquidificador. A primeira coisa que a gente abre na caixa vem colado nele o manual de instruções. Em negrito vem assim: não ligue o aparelho, nem o utilize sem antes ler o manual de instruções. Isso para o patrimônio que nós estamos adquirindo, material, e para esse patrimônio que nos foi doado por Deus. Nós temos tido a mesma. E normalmente esses manuais que vêm nesses utensílios, eles vêm em até 5 línguas diferentes. E nós temos o manual em português, o manual de instruções para esse patrimônio imperecível, imortal, aliás, imperecível não, imortal, porque imperecível é relacionado à materialidade. O nosso perispírito, o nosso corpo espiritual é imperecível, porque ele ainda é semimaterial. Mas nós, espíritos, somos imortais. E nessa imortalidade, nesse caminhar, como é? Por que existe o manual de instrução do utensílio? É para garantir para o usuário que ele usufrua ali o melhor que aquele aparelho possa oferecer. E nós muitas vezes ignoramos, aliás, esse é o grande equívoco da humanidade, é ignorar o Evangelho, que é o manual de instruções, para utilizar esse patrimônio imortal que nós temos, que é a vida. Da mesma forma que nós consumimos utensílios no campo material, nós consumimos vida, nós nos alimentamos de vida, nós utilizamos a vida. E como é que nós podemos extrair dessa vida o melhor do que ela nos oferece? Usando o manual de instruções. Então, dentro desse raciocínio, dessa figura, dessa imagem, a gente pode entender a importância, segundo os nossos valores materialistas, a importância do Evangelho para os nossos valores espirituais. Como é que nós podemos extrair da vida o que ela tem de melhor, o que de melhor ela pode nos oferecer, em prazeres, em serviços, em valores, em estado de alma, em reino de Deus em nós. Mas é preciso seguir o manual de instruções. E é esse manual de instruções que Jesus, no sermão, no seu Evangelho, vem trazer para nós, para que nós possamos usufruir o melhor que nós pudermos, o melhor que nós conseguirmos entender esse manual, usufruir principalmente no campo das relações. A nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a materialidade, de não se sentir possuído pela matéria, nessa consciência de que ela é perecível, de que a traça corrói, de que a ferrugem consome. É Jesus que fala para nós: não ajunteis tesouros na terra,
E esse manual de instruções, que é o Evangelho, vem nos capacitar a lidar melhor nesse campo de relação com a matéria, sem se deixar dominar por ela, e sem querer também dominá-la, porque ela escapará do meio dos nossos dedos. Se não escapar durante o tempo em que estamos encarnados, no túmulo ela fica toda para trás, e nós temos consciência disso. Então, e o fundamental, porque ninguém oferece o que não tem. Se nós não relacionamos bem conosco, não relacionamos bem com Deus, se não enxergamos essa centelha divina em nós, se não percebemos a existência de Deus em nós, nós não conseguimos levar esse Deus que há em nós para o próximo. Então a chave de tudo, todo o investimento de Jesus sobre a nossa vida, foi para nos capacitar para uma qualidade melhor de relação interpessoal, de relação com o outro. E ninguém, absolutamente ninguém que esteja ainda aflito e revoltado, recebe esse consolo. E aí nós vamos para a terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansuetude é tudo que Jesus nos incentivou a cultivar em nós. Se alguém te pedir que caminhe com ele 1 milha, vai com ele 2. Ele não está falando de um encontro casual, não, onde a gente às vezes tem embates e que precisa de caminhar com o pensamento e com o sentimento do outro 1 milha. Ele está falando desse processo de evolução aos pares, porque ninguém evolui sozinho, a gente sempre tem um par, a gente sempre está inserido num contexto mais coletivo. Então, caminhar com o outro 1 milha a mais, quando ele nos convida a caminhar a primeira milha, vai com ele a segunda, é exatamente nos emprobecermos em espírito, ficarmos consoláveis, para a partir daí adquirirmos a mansuetude de não querer ser dono da verdade e impor essa verdade para o outro, de impor ao outro as nossas convicções e de não ter a tolerância necessária com o outro segundo os nossos fundamentalismos. Que são fundamentalismos? As nossas verdades absolutas, que são geradoras de todos os conflitos pessoais, porque muitas vezes nós ficamos tão presos nas nossas verdades absolutas que não conseguimos abrir a visão para outros ângulos, para outras verdades. Então ficamos presos dentro de nós mesmos. Esse fundamentalismo gera o conflito interno, esse fundamentalismo gera o conflito nas relações interpessoais, que muitas vezes nós queremos ser mais verdadeiros do que Deus e começamos a questionar Deus e chegamos até a blasfemar de Deus. Não compreendemos as suas leis, não compreendemos o porquê, não compreendemos os efeitos. Ou seja, a nossa razão ainda não consentiu. Então nós não conseguimos obedecer. E ninguém consegue atingir a mansuetude se ele não trazer para dentro de si a obediência. Primeiro é tudo aqui dentro. Isso é como o Haroldo Dutra que usa duas imagens muito interessantes. Primeiro, isso é como um forno. Cada um de nós é um forno, que para aquecer a relação com o outro, nós precisamos estar aquecidos também. Se a gente estiver frio, nós não conseguimos passar afetividade, não conseguimos passar sensibilidade, não conseguimos passar caridade, não conseguimos passar caridade em forma de benevolência, indulgência e perdão. Na questão 886 dos Espíritos está lá essa definição para nós. A caridade material está dentro só do primeiro item, que é a benevolência. Mas a grande caridade é a indulgência, é a compreensão do outro. Porque a partir daí gera uma base para que a gente, a partir do momento que compreende, redimensiona a ofensa e consegue processar o perdão. E consegue proceder mais compreensivo e menos agressivo, menos magoado, e reconhece que o outro está passível de cometer equívocos, de cometer transgressões às leis divinas, porque nós reconhecemos isso primeiro em nós. Então o Haroldo então traz essas duas imagens, uma delas é essa,
que primeiro a gente é como um forno, precisa primeiro se aquecer para passar calor. Ninguém oferece o que não tem. Ele usa uma outra que é a do avião, que eu acho assim, é muito interessante também. Fala assim, quando a gente entra no avião, antes de decolar, a aeromoça vem, passa as instruções. E chega um momento em que ela fala assim, em caso de despressurização, o que é despressurização? Falta de oxigênio na relação. Em caso de despressurização, máscaras cairão à sua frente. Primeiro coloque a máscara em você, para depois colocar na criança ou em quem você está protegendo. Então, são imagens que trazem a gente para dentro da gente. Essa responsabilidade é minha, eu preciso de ter o que oferecer. Então, nessa terceira bem-aventurança, eu não vou conseguir ser manso se eu primeiro não me apequenar um pouco e criar essa base para que a mansuetude se instale. E também não vou conseguir ser manso se eu não passar pela segunda e ficar consolável, porque ninguém desconsolado é manso, é bravo mesmo. Quem está desconsolado é agressivo, é revoltado, não consegue a mansuetude. Então a ideia aqui é a gente perceber essa interdependência entre um e outro, porque a gente às vezes quer dar saltos, afirma para si mesmo que vai fazer algo sem ter embasamento para isso, não consegue, se frustra e desanima. É para a gente entender que tudo tem um processo, tudo tem uma cadeia, tudo tem uma hierarquia, e a base de tudo, todo o edifício das virtudes, ela se embasa no apequenamento. Aqueles que se exaltam serão rebaixados, e aqueles que se rebaixam serão exaltados. Mas vamos compreender isso, para não afetar a nossa autoestima, porque também a gente às vezes entende isso de uma forma equivocada. Esse empobrecimento em espírito tem uma base também, que nós já dissemos aqui, que é a obediência e a resignação. Porque senão, se a gente quiser levar isso no peito, sem compreender e sem que haja um processamento íntimo, a gente também não vai dar conta de atingir esse objetivo. Então é preciso que haja esse entendimento, essa consciência. Isso é fruto de um processamento íntimo, é de um entrar para dentro de si, é de um redimensionar valores, é de uma flexibilidade dentro de nós para ser capaz de renunciar-se a si mesmo, porque é um trabalho de renúncia muito profundo que nós fazemos nesse empobrecimento em espírito. A gente às vezes acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo, nos esquecendo que o nosso umbigo é a nossa primeira cicatriz a nos dizer, a nos avisar que nós, para nascer, nós dependemos de alguém. E a gente se acha o tal, se acha. Então é nessa linha, nesse redimensionamento de si, que Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já nos convidava para isso, e que certamente antes de Sócrates já tinha também, é que nós vamos reprocessando isso dentro de nós. É o conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes a gente não tem essa coragem de entrar para dentro de si, não tem tido tempo para nós, não temos tido tempo para ler o manual de instruções. Nós não estamos falando do livro, não, nós estamos falando de fazer leituras da natureza, leituras das necessidades alheias, leitura do coletivo, porque nós estamos muito no individual, nós estamos muito no particular, e a gente precisa de começar a se abrir um pouco mais. E se a gente não aprende, aí vem as pandemias da vida para nos mostrar que existe algo lá fora, que existe a mesma necessidade. A pandemia veio igualar a todos, exatamente para nos levar à primeira bem-aventurança. A pandemia vem nos chamar para uma reflexão de parar de pensar egoisticamente e começarmos a pensar coletivamente. Aí sim, e para isso ela teve que necessariamente ser planetária. Cada canto desse planeta está vivendo essa energia da pandemia, exatamente para rever valores dentro de si, para trazer essa reflexão para si e se redimensionar para aproximar-se da primeira bem-aventurança. Então essa é a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, e a recompensa que eles herdarão a terra. Esse herdar a terra aí é preciso tem duas vertentes. Primeiro, o terreno íntimo de nós mesmos, do nosso coração.
que nós estamos nele, mas às vezes não somos donos, não somos proprietários, não temos o controle sobre ele, porque ainda não é patrimônio nosso à luz desse entendimento. É uma linha. E a outra é verdadeiramente dentro da transição planetária, em que nós nos fazemos ou não merecedores de continuar na Terra. Nós vamos dar sequência nessa parte aí da terceira bem-aventurança no nosso próximo vídeo, onde nós vamos detalhar esse se tornar merecedor de continuar vivendo na Terra, porque o nosso tempo acabou, mas nós vamos fazer uma interrupção para esse vídeo. Vamos fazer uma pequena interrupção e voltaremos no próximo vídeo, dando sequência nessa linha aí das bem-aventuranças.